Bom, pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso webinar Top Employers Saúde e Bem-Estar na Pandemia. Meu nome é Gustavo Tavares, sou gerente geral Top Employers para a região Américas. É um prazer estar com vocês hoje, né, nessa sessão, que vai ser uma sessão bem interessante para discutir justamente um dos pontos que, para nós, a gente vem observando das empresas certificadas, tem sido um dos pontos mais interessantes de como a própria essa adaptação que nós estamos vivendo nos últimos quase 2 anos sobre a adaptação do novo normal, né, que a gente já nem chama mais de novo normal, porque já é o normal, e como as empresas têm se adaptando. A gente escolheu esse assunto e escolheu o Bradesco para vir apresentar por razões bem específicas. A parte de bem-estar é uma das partes que a gente ainda vê nos participantes Top Employers com talvez um dos menores scores. Talvez uma grande área de oportunidade para todos nós. E o Bradesco, né, pela sua participação no Top Employer, já a segunda vez que vem certificando entre os melhores empregadores do mundo aqui no Brasil, tem práticas bem interessantes e foi um dos pontos de destaque, né, do programa Top Employer 2021, justamente as iniciativas de bem-estar. Então a gente convidou a Thalita, vai estar aqui com a gente, Thalita Almeida. Eu vou fazer toda a apresentação dela daqui a pouquinho já, que ela vai fazer, tem um material bem bacana que ela apresentou. E a ideia hoje é a gente ter e compartilhar esse material com vocês. Essa sessão ela está sendo gravada também, para caso vocês queiram acessá-la depois, vai ter o vídeo completo dela, esses materiais que a gente está disponibilizando também vão ser de acesso para as pessoas, então fiquem super à vontade e convido desde já, através do nosso chat, mandar perguntas. A gente vai ter uma sessãozinha rápida de perguntas e respostas mais para o final da apresentação e a gente vai apresentar para vocês. Então eu vou fazer rápido uma apresentação de Top Employers e já apresento a Thalita para vocês, e aí a parte, né, a estrela do show, afinal, é ela. Aqui, bom, eu tinha apresentado o Gustavo Tavares, sou eu, o da esquerda, junto comigo está o Rafael Henrique. Rafael vai estar participando também desse nosso webinar, está com uma dificuldadezinha técnica aqui no microfone, mas está tudo sob controle, a gente vai avançando mesmo assim. Rafael, gerente estratégico de contas Top Employers aqui para o Brasil, e eu, a minha responsabilidade Américas, né, que um dos territórios que nós temos Américas Brasil, essa é a turma que vai estar aqui com vocês, e com a Thalita, que é a nossa convidada especial, daqui a pouquinho eu apresento ela. Super rápida introdução de Top Employers, eu queria falar um pouco do que é esse propósito Top Employers de transformar o mundo de trabalho, né? E esse propósito ele está conectado justamente a ajudar as empresas a ter uma perspectiva muito mais clara sobre o que é excelência, o que a gente consegue transmitir para as organizações em termos de ambiente de trabalho de excelência, de alto engajamento. Esse tem sido o norte do Top Employers dos últimos 30 anos. Em 2020, a gente está completando 30 anos. E aqui um pouquinho da nossa evolução. A gente está impactando a vida de quase 7 milhões e 300 mil pessoas no mundo. A nosso crescimento também exponencial. Esse ano a gente estava em 120 países, né, participando, empresas, quase 1.700 empresas certificadas. Então, cada vez mais. E é muito bacana para a gente ver grandes empresas brasileiras como o Bradesco fazendo parte desse grupo de elite, tendo um compromisso com seus colaboradores cada vez mais reforçado, cada vez mais tangível, e não estamos falando de qualquer empresa, né? Uma empresa que tem 93 mil colaboradores, uma empresa que está até 2020 era uma das poucas empresas, não, a única empresa no Brasil com representações em todos os municípios do Brasil, uma estrutura gigantesca de recursos humanos, uma estrutura de universidade corporativa premiada no mundo inteiro. Então, o Bradesco ele é um case para o Brasil em vários aspectos, e a gente tem um orgulho de estar trazendo eles aqui para falar desse processo que eles estão conduzindo aqui também. O Bradesco, como vocês estão vendo aqui, se junta esse grupo de top employers, essas 1.700 empresas de todos os setores, de todos os tamanhos, de todas as indústrias. Então, vai desde consumo massivo, farmacêutico, tecnologia, bancos, empresa química. Então, e o que a gente olha aqui? Essas empresas, no final, o que elas compartilham? O que elas têm em comum? Tem justamente o fato de elas terem um compromisso com os seus colaboradores de prover esse ambiente de excelência para que essas pessoas consigam melhorar o seu desempenho, ter uma vida melhor, ter uma perspectiva profissional muito melhor. E acho que é isso que a gente está falando quando a gente fala de engajamento, né? Sempre comentando no Top Employers que engajamento parte de 3 princípios, né? Olhar o engajamento em si, a pesquisa de clima, olhar os detalhes específicos de cada negócio, as necessidades de cada negócio à luz das suas estratégias, olhar as pesquisas,
de referência de mercado, aí são as outras certificações que no mercado estão disponíveis, que são as mais baseadas em percepção, né, que a gente vai medir o que as pessoas acham, o que as pessoas têm de favorabilidade para o negócio. E o Top Employers vem complementar isso tudo porque ela pega esses dois elementos e cruza com a auditoria que o Top Employers faz, a gente consegue estabelecer uma relação causa e efeito muito interessante de como isso vai estar sendo trabalhado, né, nas organizações. Então, conseguir medir que efeitos práticos a gente tem quando implementam uma política de bem-estar no comprometimento, no engajamento dos colaboradores, é um pouco do que o Top Employer se propõe a fazer e o que algumas dessas 1.700 empresas aqui representadas fazem aqui no Brasil. Tá? Então, já fazendo um contexto bem rápido para passar a palavra para a Thalita, do que a gente está falando em termos do programa Top Employers 2021, que é o programa que a gente finalizou no ano passado e que hoje as empresas estão trabalhando. Em linhas gerais, o Top Employers desse ano trouxe alguns resultados que chamaram muito a nossa atenção. Principalmente quando a gente olha o aspecto de engajamento, que é o aspecto aqui no engajar, que é onde está bem-estar, que ele continua apresentando as notas mais baixas dos 6 pilares que o Top Employers avalia. Então, quando você vê desenvolvimento, conexão, estrutura, atração, são pilares que têm notas muito mais altas, e engajamento, que é onde está bem-estar, compromisso, remuneração e benefícios de offboarding, continua sendo talvez o grande desafio para as organizações, de como trabalhar esse aspecto. E se isso já é difícil para uma empresa que tem a maior parte das suas pessoas concentradas em ambientes de trabalho mais ou menos, né, comuns, você imagina o desafio para uma empresa como o Bradesco, que, como eu falei, estava presente em praticamente todos os municípios brasileiros, está super espalhado, uma estrutura mega fragmentada. E como é que a gente fala de bem-estar, compromisso, para essas pessoas que estão não necessariamente trabalhando aqui na sede, que estão trabalhando nos lugares mais remotos do Brasil, que estão trabalhando em fusos horários diferentes, estão trabalhando em horários diferentes, né? Então, como é que faz o desafio da comunicação ainda mais complicado? E aí acho que por isso que também o case Bradesco se torna interessante, porque ele traz um nível de dinamismo que a gente acaba não vendo em outras organizações que, de uma certa forma, têm a facilidade de estar trabalhando de uma forma mais concentrada. O que a gente vê também, e esse é um conceito bem interessante que a gente está trabalhando aqui no Top Employers, de o que vem o antes e depois de bem-estar, né? Como é que a gente enxerga as iniciativas de bem-estar corporativo, né, a partir de 2020. Então, a gente via antes da pandemia as iniciativas de bem-estar muito mais num tema muito mais soft, meio que como extensão dos protocolos de saúde, segurança, meio ambiente, né? O recurso humano estava envolvido, mas às vezes boa parte da responsabilidade caía em outras áreas, na área de segurança e saúde, por exemplo. As ações, os exemplos que a gente acabava vendo eram muito mais de campanhas pontuais, de exemplos que estavam muito mais conectados, de repente, com iniciativas de atividade esportiva, de um cardápio diferenciado, tinha alguma coisa de antitabagismo, alguma coisa mais relacionada a atividades de clube de corrida. Então, eram ações mais pontuais, que elas procuravam olhar mais alguns segmentos específicos, né, mas ela não abrangia a organização como um todo. Era um pouco mais complicado de você abranger tudo isso, né? Com foco em conscientização, que é o que a gente sempre falava, assim, alguma menção à saúde mental, que ainda era uma questão muito mais de tratamento do que de prevenção, né? E a gente brinca aqui que era o nice to have, era legal tem bacana que a gente tem essas iniciativas aqui, obviamente complementavam, obviamente faziam a diferença nas organizações, mas não eram como passou-se a partir de 2020 parte do pilar estratégico de pessoas. Então, o que a gente viu nessa mudança foi principalmente a questão da humanização de recursos humanos, principalmente a gente olhar a perspectiva de pessoas muito mais como uma vertente de como essas pessoas estão fazendo a diferença, né? A digitalização, né? Tudo isso que a gente passou de fevereiro, março do ano passado para cá, as pessoas trabalhando de forma remota, como é que esse elemento bem-estar acabou sendo um papel fundamental nas organizações, um componente chave do engajamento, porque é justamente isso. Muitas iniciativas que a gente acabou vendo de própria conscientização da liderança em fazer escuta ativa, de mindfulness, passaram a estar nas agendas de desenvolvimento da liderança, que era uma coisa talvez um pouco mais tratada como tópicos um pouco mais secundários. Então, você teve uma estruturação melhor, um melhor planejamento dessas ações nos últimos quase 2 anos, foco muito mais na prevenção do que no tratamento, né? Muita ênfase em saúde mental e se tornou um must-have. A gente tem que ter
um conceito de educação de bem-estar corporativo de uma forma muito mais estruturada, e isso a gente tem visto uma evolução super clara nos últimos meses, né, com outras empresas participando com Top Employees. Então, eu quis trazer esse contexto rápido, já justamente para servir como preâmbulo para a Thalita. Eu queria também apresentar, Thalita, se você já quiser falar seu bom dia, fica à vontade, a partir daqui o palco é seu. A Thalita Almeida, que é médica do trabalho, agente departamental de recursos humanos do Bradesco, responsável pelo programa de saúde, bem-estar e qualidade de vida do Bradesco, chamado Viva Bem. Vocês vão ver o loginho do Viva Bem ao longo da apresentação, que é a marca, né, dessa iniciativa. A Thalita é formada em ciências médicas pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, especialista em medicina do trabalho pela Santa Casa de São Paulo, especialista em medicina legal pela Universidade de São Paulo, tem MBA em gestão de saúde pela Getúlio Vargas, tem uma carreira brilhante do Bradesco, vem participando de diversas iniciativas e a gente tem o privilégio e a honra de estar com você hoje aqui, Thalita. Então, bom dia, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade, um prazer estar aqui com você e o palco é seu. Olá, bom dia. Primeiro queria agradecer, né, o convite do Top Employers para a gente conseguir apresentar aqui o case do Bradesco na estruturação das ações aqui para enfrentamento de Covid-19. Então, muito obrigada, pessoal, e bom dia a todos. Bom, para nós do Bradesco sempre foi um valor o cuidado com as pessoas e o tema de saúde dentro da organização ele já vinha ocupando um papel de destaque nos últimos anos. Hoje o Bradesco ele conta com, pode passar, por favor. Hoje o Bradesco conta com mais de 89 mil funcionários presentes aí em todos os municípios do país, trabalhando em diversas linhas de negócio, oferecendo atendimento presencial e também atendimento remoto aos nossos clientes. Então, com a pandemia, implementamos novos modelos de trabalho, né? O nosso time de rede de agências, ele permaneceu no formato presencial durante todo o período, desde o início da pandemia, né? Adotamos rigorosos protocolos de saúde, porque o segmento financeiro e a atividade bancária ela foi considerada como serviço essencial, então estávamos ali na linha de frente desde o início, né, e seguindo aí com todo o rigor e cuidado os protocolos de saúde. E, ao mesmo tempo, a gente também tinha os times aí dos centros administrativos trabalhando de forma remota durante a pandemia. Então, a gente também teve um modelo aí híbrido de trabalho quando a gente olha o coletivo aqui do banco, né? E um dos maiores desafios da nossa equipe de saúde, né, como vocês já trouxeram aqui, é a capilaridade do Bradesco, né? Então, a gente está presente aí em todos os municípios do país, a gente tem uma diversidade de questões culturais, né, e locais, e precisamos de estratégias diferenciadas, né, para conseguir desenhar as nossas iniciativas e também para que elas cheguem a todos os nossos funcionários, né? Pode passar. Então, o Bradesco, desde a sua criação, ela possui esse valor com cuidado dos funcionários e também com a família dos funcionários, né? Então, o programa de bem-estar e qualidade de vida, o Viva Bem, ele foi a consolidação desse incentivo, a promoção, prevenção da saúde e também a melhoria do nosso estilo de vida, com uma visão sempre sobre o aspecto integral da saúde, né? Conectando aí saúde física e mental. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre os pilares, né, do nosso programa, e a nossa marca, ela carrega essa integralidade de conceitos, né, sempre voltada à questão do acolhimento. Bom, nesse modelo, a gente constrói aqui os pilares do nosso programa, que foram fundamentais para que a gente conseguisse essa proximidade com os nossos funcionários, né? Então, o Bradesco, ele vem aqui com pilares, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. O pilar em movimento, ele traz aqui algumas iniciativas para transformação mesmo de saúde, de acordo com os pilares de atividade física e qualidade de vida. Quando a gente olha para o pilar saudável, ele vem aqui com um despertar mesmo do interesse pelo autocuidado. Então, a gente traz conceitos sobre prevenção, com esse aspecto integral, né? Abordando pilares e iniciativas com programas de alimentação, exames preventivos, campanhas de vacinação, campanhas de gestantes. Então, esse pilar ele
está voltado para a questão do autocuidado e foco em prevenção. E o pilar em equilíbrio, que vem com todas as iniciativas para promoção de saúde mental, para orientações, acolhimento, também a disponibilização dos canais de escuta ativa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, ter um programa estruturado, com os pilares consistentes, pensando, né, nesse aspecto mais integral da saúde, foi o diferencial para que a gente conseguisse se adaptar de forma muito ágil e rápida para conseguir alavancar todas as ações necessárias para o enfrentamento da Covid-19. Então, nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês aqui, alguns dos nossos indicadores que mostram a crescente do nosso programa e das interações que a gente foi conseguindo aí estabelecer com funcionários e também com os familiares, ampliando de forma estratégica o conceito da cultura de saúde, ou seja, a importância da prevenção e da promoção de saúde, e não apenas o cuidado para o tratamento e para a questão do adoecimento, né? Então, sempre é complicado, assim, como a gente consegue conscientizar as pessoas, principalmente da importância da gente inserir novos hábitos ou ter a disciplina ali de pensar em saúde antes da gente ter a doença, porque quando de fato a gente se encontra numa adversidade ou num caso de uma doença mais grave, a gente rapidamente altera todo o nosso estilo de vida, encontra tempo para se exercitar, né? Modelos de uma alimentação mais saudável, e o que a gente traz aqui é a conscientização de quanto a gente consegue fazer isso enquanto, de forma preventiva, enquanto a gente ainda não tem o processo de adoecimento instalado, né? Pode passar. Então, aqui, pessoal, eu trago um pouco da evolução do nosso programa, né? Então, alguns marcos que foram importantes para apresentar para vocês a transformação que a gente passou do canal de cuidado e acolhimento aqui do Viva Bem, né? Então, no início, quando ele foi criado, ele tinha um foco muito grande para incidentes críticos, né? E para cumprimento ali de regulações, de cláusulas que a gente tem internas de convenção coletiva. E aí a gente foi inserindo essa questão do apoio de forma assistencial e fazendo o reposicionamento mesmo em relação à saúde, estilo de vida, desde a alteração da nossa identidade visual mesmo, né, do KV, da marca do programa, para trazer também para as pessoas de uma forma mais atrativa e leve essa questão do cuidado com a saúde, né? E aí, quando a gente chega em 2019, a gente tem uma parceria importante com a nossa universidade corporativa para fazer o desenvolvimento também de educação em saúde. Acho que esse também foi um marco importante que a gente trouxe, desenvolvendo soluções para conscientização e educação, mesmo quando a gente pensa em saúde, nos aspectos físico, mental e social. Esse era o momento que a gente estava ali de evolução do programa antes da entrada da pandemia, né? Então, rapidamente a gente conseguiu oportunizar algumas estruturas que a gente já tinha dentro dos nossos pilares, né? E o nosso número de acompanhamentos ele aumentou de forma exponencial. E aí, rapidamente, a gente conseguiu estruturar toda a contingência para atendimento dos nossos funcionários, familiares, realizar treinamento das nossas equipes de saúde, estruturar todos os protocolos, né? E redirecionar as atividades e processos da nossa equipe interna e também das equipes de saúde externas, né? Consultorias que nos apoiam, até pelo volume de pessoas que a gente tinha para atender, e precisamos também contar com a colaboração, isso foi muito interessante, de outras estruturas de RH que nos apoiavam aí nessas frentes de cuidado com funcionários e familiares, né? Pode passar. Posso sim, Então, nós Thalita, só fazer um comentário rápido. É impressionante, 173 mil acompanhamentos é um número assim estratosférico. Assim, algo e que chama aí muita atenção. Parabéns a gente pelo cuidado, muito legal mesmo. Mas obrigada, porque assim, quando a gente olha, nós temos um número significativo de funcionários, né? E as nossas iniciativas e os nossos canais, eles estão disponíveis não só para os dependentes dos nossos funcionários, né? Porque geralmente a gente olha os dependentes do plano de saúde, mas a gente abriu o atendimento para todo o núcleo familiar do funcionário, né? Então, todo mundo que estava junto com o funcionário e muitas vezes ali passando por qualquer processo de dificuldade, ou de adoecimento, ou de angústia, de dúvida, a gente aportou esse atendimento. Então, a gente conseguiu se estruturar, lógico, foi um desafio gigante, porque a volumetria dos nossos funcionários e familiares é muito significativa, chega em torno de 250 mil vidas, quando a gente olha
para esse todo. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos desafios enquanto isso, né, pessoal? Bom, a gente precisou revisitar todas as nossas estratégias de comunicação, usar os canais diferenciados aí para acessar diferentes públicos, né? A gente tem várias linhas de negócio, então a gente precisou adaptar a nossa comunicação, revisitar os nossos processos, unificar todas as informações de atendimento, né? Porque a gente tinha diversas equipes internas e externas, né? Com esse propósito de acolhimento, de atendimento e de cuidado, e a gente precisava consolidar todas essas informações. Então, teve uma parte também sistêmica ali que a gente precisou trabalhar rapidamente, né? Para conseguir ter os dados estatísticos que acabavam retroalimentando os nossos processos internos, e a gente também teve a oportunidade aí para adequar e implementar novas iniciativas, né, com base nesses dados e nas percepções em relação aos atendimentos que a gente ia tendo. Então, com tudo isso, a gente conseguiu também implementar novas iniciativas de saúde e bem-estar. Bom, com o início da pandemia, em 2020, a gente conseguiu proporcionar, então, acolhimento e atendimento para todas essas situações de forma integral, olhando para o aspecto emocional, físico, social dos nossos funcionários e familiares, com destaque aí para as iniciativas de saúde mental. Então, com certeza, esse foi o nosso diferencial, né? Quando a gente olha para trás, né, assim, para a foto que a gente teve ali em 2020, inclusive mantendo agora em 2021, o diferencial foi o cuidado mesmo com as pessoas, né? A adaptação que a gente fez dos protocolos de saúde frente aí às medidas de Covid-19, o cumprimento rigoroso por parte dos nossos funcionários também a todas as nossas iniciativas e os nossos protocolos também só foram possíveis porque a gente teve uma comunicação clara, transparente, sempre com esse tom de acolhimento e proximidade, o que conseguiu que a gente fortalecesse o vínculo com todos no momento de tanta diversidade, né? E aí a gente está falando desse contexto aí de 250 mil vidas, e para atender esse volume, a gente precisou de uma integração muito grande do nosso time multidisciplinar, então tem que fazer um adendo, um time muito engajado, com um propósito muito forte, e acho que esse também foi um dos diferenciais para que a gente conseguisse, então, fazer o atendimento nessa escala, com essa amplitude, também com a diversidade de iniciativas que a gente conseguiu proporcionar, né? Acho que agora podemos passar para o slide 5. Bom, pessoal, e aqui eu vou trazer um pouquinho dessas ações que foram intensificadas, ressignificadas e que a gente também conseguiu implementar aqui na pandemia, né? Então, falando dos protocolos de saúde e prevenção para enfrentamento de Covid-19, a gente adotou novas frentes de atendimento para conseguir proporcionar saúde, acolhimento e suporte, né? Então, a gente fez o monitoramento de saúde de todos os casos suspeitos e confirmados, né, pela nossa equipe de saúde, e aí, como eu disse, não se restringindo apenas a funcionários, mas a todo o núcleo familiar, né, do funcionário. Disponibilizamos o canal de telemedicina, que também foi aqui um ponto, acho que alto, porque quando a gente olha para a capilaridade do Bradesco, conseguir disponibilizar canais de atendimento médico 24 horas, 7 dias por semana, né, com qualidade em todas as regiões do Brasil, porque qualquer funcionário e familiar poderia acessar para fazer o agendamento das suas consultas, para fazer o acompanhamento, né, de casos suspeitos ou confirmados de Covid. Isso também trouxe ali para o funcionário um pouco mais de segurança e tranquilidade para atravessar essa fase, né? Uma fase de muita incerteza ali, principalmente no começo, quando a gente estava falando do início da pandemia. Então, o apoio médico, que é a equipe médica interna mesmo disponível para orientação e acolhimento, né, com todas as recomendações em relação à saúde física, emocional dos funcionários e familiares, e avaliação também das medidas a serem adotadas dentro do ambiente de trabalho, que são os protocolos mesmo em si. O apoio psicossocial também foi disponibilizado 24 horas, serviço de orientação e aconselhamento, com acesso gratuito, né, e sigiloso para todos os funcionários e também para o grupo familiar, com uma equipe multiprofissional que disponibilizava suporte emocional, social, jurídico, orientação financeira, assistência para situações de dependência química e a interface junto ao plano de saúde, que esse também foi um ponto importante para que no período da pandemia a gente conseguisse reforçar essa frente de apoio social em todas as situações de internação hospitalar,
necessidade de remoção, transferência, devido a situações graves de saúde, né? Então, quando a gente olha o cenário do Brasil como todo, a gente tem particularidades em relação, né, à própria assistência de saúde ou os recursos disponíveis em cada localidade, e a gente passou ali períodos em que a gente tinha uma sobrecarga dos sistemas de saúde, então a gente conseguiu apoiar para conseguir alocar todos os funcionários, independente da situação daquela região, trabalhando ali com os familiares e com os funcionários para sempre dar o melhor atendimento, e em algumas situações precisar fazer transferências, remoções, né? Tudo com priorização. A liberação de procedimentos, medicamentos, né? Então a gente conseguiu agilizar bastante coisa, além de seguir o monitoramento psicossocial, aí o acompanhamento da família ou do funcionário durante todo o período do tratamento mesmo da doença e da recuperação. Então, os nossos psicólogos também atuaram nessa frente de acolhimento e suporte, né? A gente teve situações ali, principalmente com essa mudança muito rápida e a questão da adaptação a novos cenários, né? Novas rotinas aí, familiares, a questão dos conflitos, né? Pessoais, conflitos familiares, a questão dos transtornos emocionais, comportamentos disfuncionais, né? Até todo mundo conseguir entender aquela situação que estava se desenhando, e inclusive o suporte para situações de violência doméstica, né? Então, essa também foi uma das situações que a gente abriu um canal exclusivo para atendimento de situações de violência doméstica e violência de gênero, disponível também 24 horas, de maneira confidencial, com atendimento ali preparado para suporte emocional, social, jurídico, para funcionários, familiares, né, que de repente tinham necessidades em casos que são tão delicados e sensíveis, né? Então a gente também estruturou ali um canal exclusivo para atendimento e junto com a própria universidade corporativa, a gente conseguiu desenhar trilhas específicas de conscientização sobre a questão da violência, né, doméstica, que foi, acho que, um ponto importante para que as pessoas também conseguissem ampliar sua consciência sobre o tema e conseguissem também procurar os nossos canais de atendimento. Bom, trilha de comunicação específica com conteúdos de prevenção e orientação contra a Covid. A gente conseguiu disponibilizar vídeos, podcasts, né, no portal corporativo, com profissionais de saúde, mas também com a nossa alta liderança. Então, a executiva do banco, ela sempre esteve muito próxima, apoiando e acho que abrindo todas as portas para que a gente conseguisse implementar todas as nossas iniciativas, o que de fato foi um fator aí fundamental para que a gente conseguisse implementar rapidamente todas as nossas iniciativas de cuidado. Então, eles estavam sempre juntos, eles fizeram vídeos também para sensibilizar e para apoiar aos funcionários em relação a esse momento ali que estávamos passando, né? Disponibilizamos testes também sorológicos e moleculares, né, para detecção de Covid, de forma gratuita para todos os funcionários, estagiários, aprendizes, e também a gente fez campanhas pontuais para dependentes dos nossos funcionários, né? Então, trabalhar a saúde mental de forma aberta, transparente, nesses aspectos de prevenção, acolhimento e tratamento, foi fundamental para que os funcionários conseguissem ampliar a consciência, entender as suas questões emocionais, né, o que eles estavam sentindo naquele momento, a conexão que isso tinha direto com os sinais que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo ou não tendo a percepção, e como que isso, de repente, pode evoluir para alguns sintomas, e aí isso também apresentar-se de forma mais intensa, né, com comportamentos e atitudes que muitas vezes não são habituais e acabam tendo impacto na realização das atividades de vida diária e profissional. Então, toda essa abordagem, ela conseguiu aí nos ajudar nesse fortalecimento das habilidades socioemocionais e também na ampliação da rede de apoio entre líderes, entre funcionários, para que a gente conseguisse também estar atento às questões de saúde dos nossos colegas e para que a gente também reconhecesse em cada um de nós essa questão da autopercepção e conseguisse procurar os canais disponíveis no momento correto, né? Pode passar. Thalita, só queria fazer um comentário assim. Esse slide aqui, ele é um exemplo da abrangência de um processo de bem-estar, né, no pós-pandemia, porque e fazendo aquele paralelo com o que a gente estava conversando, né, naquele preâmbulo, né, é impressionante como ele conecta
tantos aspectos diferentes que não são só os aspectos tradicionais de bem-estar, né? E acho que aí, até usando um pouco da tua experiência como médica do trabalho, a gente está indo muito além, a gente está falando de canais de comunicação, trilha de comunicação, tem todo um Uhum. suporte, né, por trás. Então, não é simplesmente vamos dizer assim, o que a gente estava acostumado a ver antigamente. Teve uma mudança muito clara aqui, né? E acho que isso também, Uhum. fazendo um paralelo com o slide anterior, mostra o porquê que o número de atendimentos também aumentou, porque a Uhum. abrangência do programa também aumentou. Então, não é que você está falando de coisas muito comparáveis, né? Me dá a sensação de que justamente essa amplitude que o Bradesco está trazendo, que de uma certa forma também serve como apoio e que também justifica também esse incremento no número de atendimentos que tiveram, né? Isso mesmo, correto. Então a gente conseguiu ampliar e acho que a gente conseguiu também canais mais assertivos para que isso chegasse para todo mundo, né? Então, como a gente estava fazendo o apoio e acolhimento para todas as situações de Covid, as pessoas tinham mais conhecimento, Exatamente. ganharam mais confiança em relação ao canal, e eu acho que o período de pandemia fez com que todo mundo também tivesse um olhar diferente para a sua saúde. Então, às vezes, questões que as pessoas vivenciavam antes da pandemia, mas que de repente elas não valorizavam tanto, eu acho que nesse período intenso em que a gente fez muita comunicação, conscientização, as pessoas começaram a ter essa percepção, né, de que tem coisas que a gente consegue melhorar muito em relação aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, que isso tem impacto na nossa saúde, como que a gente consegue modificar tudo isso? Então, acho que as pessoas ampliaram a sua consciência e também perceberam o tanto de iniciativas que a gente estava ali disponibilizando e coisas novas também, né, de acordo com É as verdade. necessidades do momento, né. É verdade. Ok, então Pessoal, estamos tendo vamos. uma aula com a Thalita Almeida do Bradesco aqui sobre enfrentamento do Covid e sobre políticas de bem-estar. O Bradesco está com um exemplo super bacana. Convido de novo a deixar suas perguntas para a gente aqui no chat. A gente vai continuar com a apresentação. Fica à vontade, por favor. Ok. Bom, aqui, pessoal, eu coloquei, né, fiz uma estrutura aqui mais de EAP para que todo mundo conseguisse ter um olhar mais de macro processos mesmo, né, de todas essas iniciativas para enfrentamento de Covid. Então, a gente passa por todas elas, a gente já falou, eu falei no slide anterior sobre essas iniciativas, mas aqui a gente fez uma consolidação por linhas mesmo de atendimento, né. E a gente teve algumas outras situações que aí elas foram pontuais para regiões críticas, né, que a gente vivenciou no passado. Então, quando teve aquela situação no Amazonas, no Pará, também a gente teve uma sobrecarga muito grande do sistema de saúde, Maranhão, Roraima. Então, a gente teve iniciativas diferenciadas, né, inclusive proativas, né, fazendo contato ativo com todos os funcionários para entender as necessidades, se estava tudo bem, se tinha alguma outra situação que de repente a gente pudesse apoiá-los naquele momento. Então, acho que isso também trouxe bastante proximidade, além de todos os contatos que a gente teve, recebeu dos funcionários, a gente também teve iniciativas aí para fazer o contato ativo com muitas pessoas, tá? Então, acho que agora a gente pode passar para o próximo. E aqui, pessoal, a gente traz um pouquinho sobre essa questão, né, acho que trazendo um pouco do olhar do aumento que a gente falou lá atrás sobre essas interações, quando a gente olha principalmente para os atendimentos psicossociais, que foi uma frente muito forte do programa, que além dessa questão toda do acompanhamento mesmo de saúde, de Covid, a gente também teve acompanhamento psicossocial, com todas as interações, interfaces com saúde, que a gente fez com as pessoas, com o próprio plano de saúde também, e também suporte para todos os familiares. Então, a gente trouxe aí uma alavanca, acho que significativa, em relação ao número de atendimentos. Aí, quando a gente olha para algumas questões vinculadas a acolhimento e a frentes mesmo de tratamento disponibilizadas pelo atendimento remoto, né, pela telemedicina, pela psicoterapia online, a gente viu a aderência ao modelo, o aumento da procura das pessoas, até porque muitos, né, interromperam lá no começo da pandemia, quando a gente tinha aquelas medidas mais restritivas de circulação, muitas pessoas elas ficaram ali sem conseguir, inclusive, sequenciar os seus tratamentos, né? Então, psicoterapia, o acompanhamento médico e a telemedicina e a psicoterapia online, elas vieram, de fato, para apoiar durante esse momento e a gente teve resultados muito positivos, inclusive de satisfação das pessoas. Pode passar. E aí, quando a gente olha para questões emocionais, como a gente estava falando, a gente foi abrindo
né, novas frentes, e a gente foi vendo que as pessoas, de fato, com todos os canais de comunicação, trilhas que a gente foi fazendo para falar sobre saúde mental, para falar sobre a questão do adoecimento, das ferramentas que a gente tem para prevenção, como mindfulness, a própria respiração consciente, a psicoterapia. Então, a gente começou a perceber a busca das pessoas, e não só dos nossos funcionários, mas também de todo o núcleo familiar, que muitas vezes tinha mais restrição, inclusive, para conseguir acessar outros atendimentos naquele momento, como a gente teve a migração dessas pessoas para a utilização dentro dos canais, para que a gente conseguisse seguir com a escuta ativa e com todo o suporte aí emocional para essas pessoas, que muitas vezes antes da pandemia a gente tinha uma utilização menor e a gente conseguiu potencializar isso, principalmente nesse aspecto inicial. Quando a gente olha para o nosso parâmetro de licenças, a gente teve uma redução no número de licenças num formato geral, mas quando a gente olha para o número de apoio, a gente teve um aumento significativo. Pode passar. Então, isso demonstra, inclusive, essa questão de como a gente também, oferecendo o apoio no momento correto, a gente consegue ter uma evolução favorável dessa questão, principalmente do adoecimento mental, né? Então, fazendo o atendimento de forma precoce, a gente tem uma evolução mais positiva. Bom, pessoal, aqui tem um pouco do resumo das nossas iniciativas, né? Então, algumas ações que antes eram presenciais, elas passaram pelo esse grande desafio da gente precisar adaptar tudo no formato digital, né? Ao mesmo tempo que isso foi um desafio, porque antes a maioria das nossas atividades elas eram presenciais, ao mesmo tempo a gente conseguiu ganhar a escala de chegar a todos os funcionários, né? Que a gente tem, independente da região. Então, por exemplo, né, o nosso programa de atividade física, que a gente tinha um programa que chamava Vem Pra Pista, né, que era uma consultoria mesmo de atividade física, com diversas modalidades, que fazia atendimento ali presencial para os nossos funcionários, também para os familiares, foi um programa que a gente conseguiu disponibilizar no formato online, né, no formato digital, para todos os funcionários e núcleo familiar. Então, a gente ampliou a grade, então tem aula de yoga, aula de meditação, a gente tem ali aula de atividade física, diversas modalidades, que as pessoas podem achar o melhor horário, né, para que eles possam adequar a sua rotina, e o núcleo familiar pode acompanhar. Então, uma forma também da gente conseguir trazer atividade física para dentro desse contexto, mesmo durante a pandemia. Então, essa interação por meio de palestras, né, também o que a gente conseguiu é ampliar a conscientização por meio de ferramentas digitais, e a gente tem adesões muito significativas às nossas palestras, que ocorrem dentro do horário de trabalho, de expediente, mas a gente tem uma procura grande, com uma participação intensa das pessoas, e a gente trouxe temas diversos, então falamos bastante sobre Covid, e a gente viu como isso foi se transformando, né, porque depois as pessoas elas queriam falar sobre outros temas, né, então trouxemos os temas de autocuidado, autoconhecimento, a importância aí das habilidades socioemocionais, o gerenciamento de estresse, e principalmente essa questão de melhoria contínua, quando a gente fala de relações pessoais e de qualidade de vida. Acho que esse ponto que você está trazendo, Thalita, é um negócio muito interessante, que é justamente a questão da autocuradoria, né? Que a gente acaba vendo algumas situações como a que vocês estão trazendo, que vocês começam a abrir os espaços para as pessoas se envolverem, e daqui a pouco os temas começam a vir das próprias pessoas, né? Quer dizer, vocês têm, óbvio, a preocupação com a agenda, com a curadoria dos tópicos que estão sendo trabalhados, mas você também começa a receber muita sugestão das pessoas que estão participando dos programas, né? Isso eu acho que é muito legal também, né? Isso é muito legal, porque daí elas se sentem parte dessa construção também, né? Uhum. Então, sentem que são ouvidas, sentem que estão colaborando também com a construção do bem-estar de uma forma coletiva, né? E corporativa. Então, isso também é muito legal, essa questão de como a gente consegue retroalimentar o programa de acordo ali com a indicação dos próprios participantes. Acho que isso ajuda a gente a ajustar a rota, né? A ter uma aderência maior e, principalmente, conseguir adaptar de acordo com o cenário ou com o momento, né? Então, acho que isso acaba sustentando ali com que as pessoas se mantenham sempre ativas e interessadas, né, nas iniciativas do nosso programa. O apoio nutricional, que antes a gente tinha também isso de forma presencial no passado, mas a gente também teve a oportunidade de trazer as sessões com nutricionista, com avaliação personalizada, né,
para a gente conseguir implementar esse estilo de vida para uma alimentação mais saudável, escolhas mais conscientes no nosso dia a dia, e a gente conseguiu colocar isso também no formato remoto, né? Com apoio nutricional aí por parte de atendimento mesmo telefônico, consulta, e um segmento com as nutricionistas também disponível para os familiares, tá? Você sabe, E Thalita, que agora... esse tópico de apoio nutricional é um dos tópicos onde o Brasil desempenha melhor que praticamente todos os países ao redor do mundo. O percentual de empresas no Brasil, aqui certificadas pelo Top Employers, que oferece esse apoio nutricional na mesma linha que o Bradesco está oferecendo de forma remota, com acompanhamento da nutróloga, é um dos percentuais, uma das prevalências mais altas do mundo, né? Acho que isso é muito interessante, fala muito também da nossa cultura, né? Como a gente né? O povo tem características, cada uma bem diferentes das outras, e nós aqui no Brasil a gente tem se apoiado muito nisso. Muito interessante também, é legal. Que bom, que bom. Bom, aqui, pessoal, também agora eu reforço aqui alguns temas, né, que são temas de relevância, que foi a questão da procura por saúde mental. Então, a gente desenvolveu uma trilha específica, né, com palestras recorrentes e diversos temas para a gente abordar a questão da saúde mental e trazendo, né, o equilíbrio emocional, resiliência, flexibilidade, né, as competências mesmo que agora estavam sendo ali mais exigidas de todos nós, e também como que a gente ia discutindo com as pessoas sobre sentimentos, emoções, sinais, sintomas. Então, quando aquilo é só um comportamento disfuncional, quando aquilo se transforma no adoecimento, quando eu preciso procurar, de fato, por apoio de um profissional especializado. Então, acho que isso foi interessante também, né? Toda essa reestruturação que a gente teve, e a questão de novas iniciativas. Então, durante a pandemia, a gente também conseguiu fazer a inauguração da nossa unidade ali na Matriz, né, que é uma unidade para atendimento médico e também atendimento odontológico, então, dos nossos funcionários e também familiares, né, então, em parceria aí com a Bradesco Dental, com a Nova Med, então, conseguimos ali, acho que, pontos interessantes de novas iniciativas para que a gente conseguisse também trazer para os nossos funcionários também um ambiente que eles pudessem ter um atendimento presencial, se assim preferissem, né? Pode passar. E aqui eu trouxe também alguns exemplos em relação aos nossos canais aqui que a gente utiliza para comunicação. Então, além dos vídeos que a gente falou um pouquinho, né, nosso portal corporativo, a gente também tem o posicionamento, né, do banco em relação ao cuidado com a saúde, e também há outros temas aí nas mídias sociais. Então, no LinkedIn, a gente, né, tem se posicionado em relação a todo esse momento da pandemia, trazendo conteúdos importantes, né, não só de saúde, de estilo de vida, mas também de diversidade, né, e outros temas que são importantes de serem abordados nesse período. A gente tem outros recursos, como um pop-up, né, que é um pop-up só de saúde aqui do programa, que ele também aparece na tela de todo mundo, uma vez de manhã e uma vez à tarde. A gente coloca ali conteúdos diferentes, faz um redirect para link se as pessoas tiverem interesse em reassistir algum vídeo, a conteúdos. Então, a gente está sempre ali presente o tempo todo com as pessoas para poder reforçar a importância do cuidado e também das iniciativas que a gente tem aqui para promoção de saúde e também de acolhimento. Pode passar. E aqui eu também trouxe alguns exemplos de como a gente foi adaptando todas as nossas campanhas. Então, por exemplo, a vacinação de gripe, né, que a gente precisava incentivar as pessoas também a participarem, mesmo no período de pandemia. Então, além de todas as clínicas credenciadas que a gente tem pelo Brasil, a gente também fez um drive-thru lá na nossa matriz, que a gente tem um espaço grande, né, que permite que todas as pessoas possam se dirigir para lá, então funcionando aos finais de semana, para que os funcionários também pudessem levar os seus dependentes, e junto a isso a gente também conseguiu atrelar uma campanha aí junto com o pessoal de voluntariado, né, do banco, que era uma ação contra a fome de doação de alimentos, que foi uma ação também super interessante, que teve uma amplitude nacional. Os funcionários se engajaram assim de forma
impressionante, e a gente conseguiu resultados muito significativos, a gente conseguiu ajudar muitas instituições com doação de alimentos durante esse período. Então, a gente também fez parcerias ali, né, de como a gente, nas nossas iniciativas, também conseguia trazer outros tipos de ação, inclusive em parceria com os voluntários, né, com o voluntariado do Bradesco. Pode passar. E aqui, pessoal, então um pouquinho dos resultados que a gente alcançou. Então, quando a gente olha para as interações todas que a gente fez, e aqui não estou olhando só o atendimento, eu estou olhando as lives que a gente fez, as apresentações, né? A gente teve uma demanda muito grande de lives corporativas, as lives específicas para cada departamento, né? Cada um querendo falar sobre um tema, então a gente se desdobrando ali na equipe para conseguir fazer esse atendimento para todos, e aí a gente conseguiu chegar nessa marca de 400 mil interações, então que é a participação nas nossas palestras, a participação em todas as iniciativas que a gente tem, e não só no atendimento em si, né? A gente conseguiu centralizar todas as demandas que a gente recebia num canal único de acolhimento, então acho que isso facilitou, porque as pessoas conseguiram se identificar, sabiam onde elas tinham que nos contatar, então com um correio corporativo específico, leva o nome do programa, a gente tem uma URA específica só para falar de atendimentos, né, uma unidade ali de atendimento telefônico do Viva Bem, só para poder falar sobre os temas de saúde, também canais de atendimento telefônico 24 horas, para acolhimento de todas as intercorrências, inclusive fora dos horários de expediente, né. Essa trilha de comunicação que a gente trouxe, conteúdos específicos, né, e as soluções mesmo de desenvolvimento educacional, então, como a gente conversou aqui, a gente teve, além de todas as palestras, né, também soluções de aprendizagem, com trilhas específicas em parceria com a Universidade Corporativa, que é a Unibrad, falando sobre saúde mental, falando sobre saúde num aspecto geral. A gente também tem uma biblioteca virtual, a gente fez curadoria de todos os temas ali, de livros, de TEDs que a gente tinha sobre questões de saúde, para facilitar também o acesso das pessoas aos conteúdos. A telemedicina, que eu falei para vocês que para o nosso cenário de capilaridade, né, e de dispersão de funcionários pelo Brasil todo, foi um recurso fundamental para que a gente conseguisse estar ali presente, né, disponível e em prontidão para fazer o atendimento de todos os funcionários, e acho que com tudo isso a gente conseguiu, de fato, uma grande visibilidade para o programa, então isso foi um reflexo também, acho que das iniciativas e do número de interações, e aí o reconhecimento por parte dos funcionários em relação ao cuidado mesmo, que a organização expressa em relação à saúde de todos, né? E acho que daí, então, o bem-estar ganhou uma proporção, acho que estratégica dentro da organização, conseguiram perceber a relevância, e não só a organização, né, com toda essa abertura e com todo esse apoio para todo o trabalho que a gente fez, mas os próprios funcionários, né, também olhando para a sua saúde com um olhar diferenciado e procurando os canais de atendimento para que, então, a gente consiga atingir os nossos objetivos, que é oferecer saúde e bem-estar para todos, né? Bom, pessoal, acho que a minha apresentação acaba aqui, a gente continua com todas essas iniciativas, com todas essas frentes de atendimento, né? A gente ainda vem funcionando com todas as linhas ativas, lógico que agora num cenário diferente, né, do que a gente estava em 2020, mas eu acho que nós aqui, enquanto programa, também conseguimos nos transformar e nos reinventar durante esse período todo aí que a gente passou de 2020 e 2021. Queria agradecer a Top Employers aqui pelo espaço, pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada. Não, foi um prazer, obrigado, obrigado. Foi acho que uma super aula, né? Quando a gente fala de bem-estar, a gente às vezes tem dificuldade de repertório, né, Thalita? E é impressionante como vocês estão trazendo exatamente aquilo que, quando a gente olha para o processo, o inventário Top Employers, justamente a gente falou agora há pouco da amplitude, né, mas como é que a gente olha para isso de uma maneira cada vez mais integrada, né? As iniciativas não podem mais estar sendo trabalhadas de uma forma isolada, mas sim de uma forma integrada, conectada com o engajamento, que é uma coisa que vocês fizeram super bem, e tem várias evidências de como as iniciativas de bem-estar do Bradesco estão justamente trabalhando também a questão do comprometimento das pessoas, do engajamento das pessoas, que sai do aspecto só dos colaboradores, mas como isso também
entra no aspecto do familiar também, como isso de uma certa forma também tem um impacto de responsabilidade social corporativa, né, porque você no final está indo muito além, é aquele exemplo que você mostrou ali no começo com 90 mil funcionários, 173 mil atendimentos, quer dizer, você está indo muito além do que o grupo de colaboradores, né, então acho que esses são pontos muito interessantes de novo, eu acho que você conseguiu sumarizar bem aquilo que a gente espera de uma empresa certificada por Top Employers em termos de trabalhar a necessidade e estar à frente, né, da expectativa dos colaboradores. Então, acho que nesse ponto o Bradesco está de parabéns mais uma vez. Temos tempo para algumas perguntinhas aqui, Thalita. Se você tomou uma aguinha, deu uma respirada Sim, agora, que vamos você teve lá, uma claro. apresentação longa, mas a gente tem ainda mais 7 minutinhos aqui. Tem algumas perguntas que estão chegando. Eu agradeço as perguntas que chegaram. Tem uma primeira aqui que, na verdade, a ideia é assim, desde a perspectiva, eu acho que tem aí várias vertentes possíveis, né? Acho que desde a perspectiva do próprio RH, do Bradesco, mas também desde a perspectiva do colaborador, se você tem aí uma ideia de quais seriam essas iniciativas, especialmente as voltadas ao enfrentamento do Covid, que tiveram o maior impacto nos funcionários aí no Bradesco. O que você aí, de repente, pode até dividir essa resposta, Thalita, em a sua opinião, né, como especialista, né, do setor dentro do Bradesco, o que vocês, os colegas de recursos humanos, percebem, e o que vocês têm recebido de feedback dos colaboradores. Acho que são 3 vertentes bacanas que a gente podia olhar aqui, né? Legal. Então, acho que olhando aqui da questão, bom, técnica, né? Acho que, bom, tudo isso só foi possível, acho que pelo engajamento, acho que do time, né? Então, todo o time de saúde ali muito engajado, sempre disponível, acho que, né, uma prontidão, porque foi complexo, né? O início, a demanda de trabalho até a gente conseguir reestruturar isso, de fato, era muito intensa e acho que o propósito da equipe toda em conseguir trazer, né, o melhor atendimento e as melhores iniciativas foi fundamental para que a gente conseguisse implementar tudo isso. Mas olhando sobre esse aspecto, acho que essa frente de acolhimento e um canal de escuta ativa, ela foi fundamental no início, né? No início a gente tinha as pessoas muito angustiadas, né? Porque era um receio de não entender direito aquele cenário, então aquelas medidas restritivas, fecha todo mundo, né? E aí era um cenário que as pessoas não conseguiam entender e o medo e a insegurança eram muito intensas. Então as pessoas elas precisavam falar, precisavam conversar. Então acho que ter um canal ali de escuta ativa naquele momento foi muito importante para conseguir alinhar com todos essa questão das expectativas, né, das informações que eram corretas, né, que não eram as informações de fake news ali naquele momento, ter uma fonte mesmo de confiança para que as pessoas pudessem acessar a qualquer momento, acho que foi super importante, porque foi um momento muito sensível, o início da pandemia, acho que todo mundo lembra, né, quando a gente tinha aquelas informações todas, quando chegou no Brasil o primeiro caso, e aí foi evoluindo, e usa máscara agora, e agora restringe tudo, e as pessoas estavam com muito medo, então acho que ter ali um canal disponível para atender a todo mundo foi fundamental naquele momento. Então, e É era um verdade. canal de escuta, aconselhamento e orientação, né? E dali a gente conseguia triar, de fato, as pessoas que estavam angustiadas ou as pessoas que de repente tinham sintomas mesmo e a gente precisava dar um tratamento diferenciado. Então, acho que essa foi uma das iniciativas super importantes. Agora, pensando no desdobramento e na transformação de tudo isso, acho que falar sobre Covid, a implementação de todos os protocolos, trazer segurança, principalmente para quem estava ali na linha de frente nesse momento, com todos os protocolos. Então, além da gente fazer o desenho dos protocolos, né, orientar todo mundo, trazer os cartilhas, vídeos e tudo, a gente também estava muito presente. Então, a gente fazia lives frequentes com as pessoas, independente da região do país, para orientar, para que as pessoas tirassem dúvidas. Então, essa proximidade ajudou principalmente no vínculo de confiança das pessoas, né? Em dar credibilidade para o programa, então, de estar atento a todas as recomendações que a gente dava. Então, por isso que as pessoas acho que começaram a entrar em contato e compartilhar com seus familiares, e aí a gente teve esse crescimento exponencial no atendimento. Então, a gente conseguiu formar, acho que com a proximidade que a gente teve, e aí isso independente da região que a pessoa tivesse, porque agora com os recursos todos que a gente tem digitais, né, a gente tem essa oportunidade de É o conversar alcance. com todo mundo Uhum. no vídeo,
e a gente tem um alcance, então acho que isso fez com que as pessoas, de fato, se aproximassem mais da equipe de saúde, se aproximassem dos programas, desse credibilidade e seguissem, então, todas as nossas recomendações. E aí isso foi ampliando, inclusive, para o núcleo familiar. E aí, para fechar, a questão da estruturação da questão da saúde mental, de fato, de um programa de saúde mental, de falar abertamente, de forma transparente sobre essa questão, né? Tirar as dúvidas das pessoas e ouvir, porque a gente foi recebendo essa demanda deles, né? Que eles queriam entender essas situações. Então, a gente conseguiu fazer uma estruturação de um programa, de uma trilha de desenvolvimento específica para abordar todos esses temas. Que bacana, excelente. E acho que assim, dá uma perspectiva também da quantidade de esforço que está envolvida nesse processo, né? Eu tenho, acho que está em tempo mais uma perguntinha só. Até agradeço as perguntas que estão chegando Tá. aqui. Eu selecionei uma pergunta aqui do Antônio, da AkzoNobel. Ele está me perguntando assim: isso aqui foi todo o processo até agora, né, até 2021. Conta para a gente um pouco do que é o planejamento para 2022. O que vocês têm olhando? Porque tem uma questão de flexibilização, tem uma questão de algumas demandas que vão estar mudando. Conta para a gente um pouco, né, do que está sendo planejado pelo Bradesco para 2022, que programas vocês acham que fazem sentido continuar, que outras iniciativas estão sendo consideradas. Então, conta para a gente um pouquinho também de perspectivas para o ano que vem. Legal, então assim, a gente tem todas as campanhas de saúde, então que acontecem, lógico que elas, né, estavam ali presentes, mas com um foco um pouco menor durante o ano de 2021, mas acho que é trazer toda essa questão principalmente do autocuidado. Então a gente tem a campanha aqui de prevenção oncológica, em que a gente consegue tirar a coparticipação de todos os exames preventivos, né, para screening de câncer de mama, de próstata, todos os preventivos. A gente faz isso para funcionários e familiares, então acho que são campanhas importantes, né, que a gente traz. O programa de saúde mental que a gente iniciou, e é algo que, de fato, a gente viu a relevância do tema e a importância disso agora, mesmo com as medidas de flexibilização, acho que as pessoas ainda agora elas têm um olhar mais atento quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de saúde mental, né? A gente passou aí por bastante coisa durante esse período que, né, fez com que todos nós precisássemos utilizar as nossas capacidades aí de adaptação, de resiliência, né? Como que agora a gente também vai transformando? É uma nova mudança. Então, toda essa questão da flexibilização que a gente está passando agora é um novo contexto agora de vida. E as pessoas vão precisar se readaptar novamente, né? Então, essa questão do retorno para os escritórios, a flexibilização, o contato com as pessoas novamente. Então, tudo isso também vai requerer bastante, acho que, da questão da nossa resiliência, da nossa adaptabilidade, e acho que ter isso de uma forma estruturada dentro das corporações, principalmente com toda essa atenção para a saúde mental, ela pode ser um fator importante ali para que as pessoas retornem bem para esse novo contexto, né? Porque agora a gente vai começar a voltar, né? Então, como você falou que o novo normal virou normal, agora a gente vai Já ter não é novas mais mudanças. novo. Já está passando, já não é mais Era novo. novo ano São novas passado. mudanças. É São verdade. novas mudanças de contexto, de rotina, de novo. Então, assim, vai exigir de todos nós uma nova adaptação, né? Então, o quanto que isso é importante também a gente ter ali os canais para que as pessoas consigam também compartilhar o que eles estão sentindo, né? Porque às vezes, só de você ter um canal de escuta ativa, conseguir estruturar tudo aquilo que você está sentindo, você já consegue organizar. Às vezes é um canal mesmo de aconselhamento, para que as pessoas possam ter a segurança de compartilhar suas situações e aí conseguir ter novos direcionamentos. Então, acho que a gente tem um papel importante de responsabilidade social, e aí estou falando da questão de saúde, mas também dessa questão toda de apoio para os nossos funcionários e familiares, porque muita coisa mudou, né, de lá para cá. Então, por mais que a gente retome o trabalho, a gente tem questões diferentes, cada uma teve, né, acho que mudanças aí no seu contexto de É verdade. família, no seu contexto financeiro, né, o seu contexto de vida e no contexto de trabalho também, né? Enquanto a gente está trabalhando em contingência, eu acho que é uma coisa, a hora que as coisas vão voltando ao normal, as pessoas de fato precisam se adaptar novamente. Então, E vão ter novas se a gente necessidades tivesse que que vão aparecer. escolher É. novas necessidades. Se tivesse que escolher, escolheria aqui a questão da estruturação de um programa de saúde mental. Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar, acho que todo mundo agora, né,
para a questão do autocuidado. Então, como que a gente consegue retomar com todas as pessoas agora a importância desse estilo de vida saudável, né? Então, assim, passamos por esse período, estamos mudando, como que a gente consegue retomar? Então, a questão dos check-ups, do autocuidado, dos exames preventivos, acho que tudo isso é importante nesse reforço. Então, os programas de saúde, de fato, das empresas, então, acompanhamento de gestantes, acompanhamento de crônicos, né? Todos esses programas, eles são fundamentais agora para que a gente consiga reestruturar essa questão da saúde mesmo de uma forma mais integral. E aproveitar que as pessoas estão atentas e querem entender melhor a sua saúde, elas estão dispostas a fazer mudanças. Eu acho que esse período de pandemia veio para a gente valorizar, eu acho que repensar muito dos nossos conceitos, né? O que de fato é importante na nossa vida, né? E É saúde verdade. veio para ocupar um papel, assim, já deveria para todos ocupar um papel principal, mas às vezes ela ficava ali, né, meio que no fim da lista, quando a gente olhava todas as nossas demandas. Eu acho que as pessoas olharam agora para a saúde, para o autocuidado e para a importância, né, desse estilo de vida, acho que com outro olhar. Então, acho que é a oportunidade, de fato, da gente reestruturar os nossos programas para que as pessoas possam fazer essas transformações aí, essas mudanças, pensando em saúde. Excelente. Olha, Thalita, te agradeço demais. Aqui passo até os nossos contatos aqui para quem quiser se conectar com a Thalita no LinkedIn, o e-mail, os nossos dados de contato aqui também. Assim, o que eu posso dizer foi uma aula, Thalita. Foi assim, a gente está conteúdo que vocês apresentaram, a forma como vocês apresentaram, a riqueza das iniciativas, a forma como elas estão integradas e conectadas com o propósito, com a estratégia de negócio, com o propósito da Organização Bradesco, são impecáveis. Então, parabéns para você, parabéns para toda a equipe por ter conduzido isso. Obrigado pelo teu tempo em disponibilizar todo esse conteúdo, todos esses insights para a gente aqui. Te deu uma estourada no tempo aqui de alguns minutos, mas eu quis deixar porque foi realmente assim, para mim foi uma das melhores séries que a gente teve até hoje, em termos de conteúdo, em termos de profundidade. Então te agradeço demais. Não sei se você quiser fazer alguma menção final antes da gente encerrar, mas de novo, em nome do Top Employers, agradeço o Bradesco, agradeço a Thalita Almeida por estar aqui conosco essa manhã. De novo, a sessão vai estar além das pessoas que estavam aqui ao vivo com a gente, agradeço todo mundo que participou. Vai estar disponível também nos nossos canais, no LinkedIn, no YouTube, mais para o final da tarde, amanhã. Mas, Thalita, de novo, se quiser fazer a sua despedida, algum comentário, obrigado de novo. Eu queria agradecer, Gustavo, então, o espaço aqui do Top Employers. Aqui está o meu link também, né, no LinkedIn. Se alguém tiver alguma pergunta, né, quiser conversar, pode me acessar por lá, eu estou disponível. Então, obrigada, pessoal. Eu só tenho a agradecer o espaço, Gustavo. Muito obrigada. Não, foi um prazer. Pessoal, a gente vai se falando. Até a próxima. Obrigado mais uma vez e tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia a todos. Bom dia.